A lenda que nunca morre. E se Paul McCartney não fosse ele mesmo? E se tudo o que você pensava que sabia sobre os Beatles fosse tudo mentira? Uma das bandas mais famosas de todos os tempos, 4 jovens de Liverpool que mudaram a história da música. John, George, Ringo e Paul? É aqui que a porca torce o rabo. Uma teoria da conspiração afirma que o Paul McCartney que conhecemos, na verdade, não é o Paul McCartney original. A lenda urbana, persistente e intrigante, sugere que o verdadeiro Paul morreu em 1966. No seu lugar, um sósia talentoso assumiu o posto. Mas como uma história tão cabeluda ganhou tanta força? Será que existe um fundo de verdade por trás dos rumores? Ou seria apenas a imaginação fértil de fãs apaixonados? Vamos mergulhar no mundo da teoria da conspiração Paul is Dead, explorando suas origens, as supostas evidências e o impacto duradouro que teve na cultura pop. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre os Beatles. A verdade, como dizem, pode estar lá fora, ou, neste caso, em algum lugar entre as linhas de suas músicas mais icônicas. 1966. O ano em que a música parou? Novembro de 1966. Uma data aparentemente comum que, para os teóricos da conspiração, marca um antes e um depois na história dos Beatles. Segundo a lenda, Paul McCartney, em meio a um bate-boca daqueles com a banda, teria saído do estúdio, digamos, alterado. Pisando fundo pelas ruas de Londres, seu carro teria se envolvido em um acidente fatal. A notícia, para evitar histeria em massa e proteger o futuro da banda, foi abafada. Um sócia, William Campbell, vencedor de um concurso de covers dos Beatles, assume o lugar de Paul. A história, embora fantasiosa, caiu como uma luva no imaginário popular. Os Beatles, no auge da fama, viviam na boca do furacão, perseguidos por fãs e pela mídia. Qualquer mudança de comportamento, por menor que fosse, virava motivo de análise e especulação. Pistas escondidas, mensagens nas letras ou imaginação fértil. A busca por provas da morte de Paul se tornou uma verdadeira obsessão para alguns fãs. Letras de músicas, capas de discos, fotos, cada detalhe era analisado com lupa em busca de mensagens ocultas. A capa do álbum Abbey Road, por exemplo, é um dos pontos nevrálgicos dessa busca. Na imagem, os Beatles atravessam a faixa de pedestres. John, de branco, representaria um líder religioso. Ringo, de terno preto, seria o agente funerário. Paul, descalço e com o cigarro na mão errada, o morto. George, de jeans, seria o coveiro. Coincidência ou uma mensagem codificada deixada para os fãs? Outra pista estaria na música Strawberry Fields Forever. No final, uma voz parece dizer: Paul is dead, man, miss him, miss him, miss him. A frase, na verdade, é Cranberry Sauce, uma brincadeira de John Lennon no estúdio. Os Beatles, alimentando o mito. Brincadeira ou confissão? É interessante notar que os próprios Beatles, de forma intencional ou não, acabaram botando lenha na fogueira. Em entrevistas, às vezes, se esquivavam de perguntas diretas sobre o assunto, preferindo o silêncio ou respostas evasivas. George Harrison, em uma entrevista, chegou a dizer: "Se querem saber a verdade sobre os Beatles, ouçam os discos." Uma frase que, para os conspiradores, era uma confissão para lá de suspeita. Essa postura me leva, mas não me beija dos Beatles, em vez de desmentir a teoria, acabou por torná-la ainda mais popular. Afinal, qual seria a graça de uma boa teoria da conspiração se não houvesse um pouco de mistério no ar?